forma isso funcionava. Agora, por que funcionava? Porque a direção de Deus estava sobre ele. Porque o Espírito Santo de Deus o influenciava a pegar a pedra certa. Então não era uma questão de sorteio, era uma questão de direção de Deus. Agora, imagine pôr na mão de alguém que não tem um vínculo profundo com Deus uma decisão a respeito de coisas espirituais e do futuro. Então esse ano é um ano de muita importância, a santificação. Quem não se santificar não verá a Deus. Então é muito importante essa condição, essa característica, né? Então vejo que até as roupas, elas eram até, né, ordenado que se confeccionasse para o sumo sacerdote. Então até a ligação que havia, vamos dizer assim, com a roupa, a santidade, a direção de Deus, era tremenda. Então presume-se, né, como nós falamos, que ainda naquele período era usado esse tipo, vamos dizer assim, de revelação. Mas a gente vai ver isso acontecer mais no futuro, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando morre, né, ele se suicida, infelizmente, né, Judas se suicida e fica ali um espaço para ser ocupado por alguém que seria o futuro apóstolo. E a hora que eles fazem, tiram sorte. Vamos ver em quem vai cair a sorte. Que sorte era essa, Bispo G? Era o Urim e o Tumim. Era saber a direção de Deus. Mas a realidade é que ainda que Matias foi escolhido naquela época, nós não vemos nenhum ato de Matias. Por quê? A expectativa que havia e que o Senhor havia dado como orientação era a seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque o Espírito Santo de Deus viria sobre a vida deles. Então não haveria mais a necessidade, Urim e Tumim. Havia necessidade de santificação, jejum, oração e decisão, orientada pelo Espírito Santo de Deus que habitava em nós. Só por curiosidade, vamos abrir em Êxodo capítulo 28, onde fala a respeito do peitoral do juízo, né? Chamado peitoral do juízo Urim e Tumim. Veja aí: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então vejam que só poderiam mesmo ser sacerdotes os que tinham a linhagem direta vinda de Arão. E um período de mais ou menos quase 800 anos antes que era esse período de Arão. Então, um período bem distante. Bom, havia também uma opinião corrente de que o Urim e o Tumim significava luzes e perfeições, né? Que no hebraico ambas as palavras estão no plural. Então Urim e Tumim tem mais ou menos esse significado. Mas eu acho que não é bem isso. A realidade era como se fizesse uma escolha de um ou uma escolha de outras. E quase sempre, né, em todas as referências bíblicas, as palavras Urim e Tumim, elas ocorrem juntas. Então, em Números, no capítulo 27, fala a respeito disso. 1 Samuel 28 também menciona apenas o Urim. Razão porque alguns tratam até achando que seja uma única pedra que tenha de um lado escrito Urim e do outro lado Tumim. Mas de qualquer forma, o Urim e o Tumim era o meio de apelar pela sorte, para que a vontade e o conhecimento de Deus, quando haviam duas alternativas, pudesse ser a decisão mais concreta, né? Então, decisões difíceis de serem, né? Então, aquilo que o homem não teria condições de discernir naturalmente era dado através desta revelação. Então, quando eu falei, né, a escolha de Matias, depois você pode pesquisar, Atos 1, 22 a 26, mas a realidade é que ali, mesmo sendo escolhido por sorte, já não era mais o tempo da sorte, porque Jesus Cristo já havia morrido, porque Jesus Cristo já havia ressuscitado, porque Jesus Cristo já havia vencido a morte, e agora era o momento do Espírito Santo se manifestar. Lembre de uma coisa: logo que Jesus ressuscitou, ele chamou os discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo
perdoarem os pecados serão perdoados. De quem vocês retiverem os pecados serão retidos. Então já havia sido soprado o Espírito Santo, eles já tinham poder de revelação. Então eles não precisavam ficar tirando sorte. E é engraçado, né, que mesmo diante dessa sorte que foi tirada, Matias, quase não acontece nada com ele, né? Pelo menos no livro dos Atos dos Apóstolos. Agora, quantos atos do apóstolo Paulo, que não conviveu com Jesus os 3 anos, porque os apóstolos decidiram, olha, aquele que vai ocupar o lugar de Judas tem que ter estado os 3 anos com a gente, e aí eles escolhem de 2 e olha a oração, Senhor, desses 2, quem vai ocupar o cargo daquele que saiu? Foram os 2 que eles escolheram, segundo o critério, e ainda lançaram sorte. E aí o Espírito Santo chama o apóstolo Paulo, que vai fazer a grande diferença, amém? Então nós temos o Espírito Santo na nossa vida, mas a responsabilidade nossa, ela aumentou e muito. A santidade, o compromisso, o jejum, saber daquilo que é sagrado, quanto é importante, hoje é muito mais importante porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. Vamos dar continuidade então sobre o livro de Esdras, abrindo em Esdras no capítulo 3. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então vejam que o primeiro foco da reconstrução foi o altar. Então nós temos que entender que espiritualmente tudo começa no altar. O altar é lugar de adoração, o altar é lugar de busca do Senhor. Do altar procede os conselhos. Então quando nós ministramos uma palavra na igreja, estamos num altar que é o do Senhor, mas é o lugar aonde, que é naquele púlpito onde nós estamos, nós recebemos o poder do Espírito Santo e a revelação para que a palavra de Deus possa se cumprir. Então, a importância de nós estarmos em santidade, a importância também do povo entender o que é uma palavra profética e que Deus zela por cumprir ela, é de muita importância. O que ocorre é que as pessoas muitas vezes preferem ficar em casa. Ah, mas bispo, eu recebo a palavra da mesma forma. Não recebe, te garanto. Mas como é que você pode me julgar, bispo? Porque quando nós estamos à frente de uma TV, nós estamos ali recebendo algo, ou que foi gravado, ou até possa estar acontecendo naquele momento, mas ao mesmo tempo, muitas vezes com o celular na mão, muitas vezes o WhatsApp, ou então, de repente, você tem um pouco de fome, eu vou até a cozinha comer alguma coisa, vou pegar um biscoitinho e se desliga. Agora, é na igreja, na casa do Senhor, no templo, no altar, é que Deus ordena a bênção. Então, nesse ano, o ano de Esdras, se perderam alguns valores muito importantes do estar na casa do Senhor. Se não fosse importante a igreja, porque hoje as pessoas acham que a igreja é a igreja eletrônica, e é um mal isso. Pior, existem os chamados desigrejados, que nem tem mais igreja. Então você não recebe, e duvido que muitos de nós tenham recebido o poder do Espírito Santo como a gente recebe na casa do Senhor, onde somos visitados, onde até choramos daquela presença. Alguns dormem durante o culto pela TV. Então vejam como às vezes nós estamos nos esvaziando daquilo que há de mais importante. Se não fosse importante estar na igreja, por que Jesus mandou todos ficarem no cenáculo? Por que mandou alugar um local aonde ele viria com poder? Por que ele mandou ficar em Jerusalém e mandou ficar praticamente 50 dias, vamos dizer, né, que era o Pentecostes? Se ali estavam na maioria galileus, que poderiam ir para a casa deles. Ô
igrejas. Ah, será que o Espírito Santo de Deus não pode vir na minha casa lá na Galileia? Poderia. Mas essa não era esse o objetivo. O objetivo do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu ali estarei. Onde 2 concordarem, será concordado. Então, nós somos chamados para comunhão. Quando Jesus chamou os seus discípulos, os chamou para os ensinar, os enviar e para estar com eles. E às vezes nós estamos perdendo esse foco do chamado e não queremos estar na comunhão. Eu tenho tido umas experiências muito gostosas com pessoas da igreja ali nos jardins. Final de semana nós fomos visitar um casal, foi um momento tão gostoso, tão importante. E às vezes a gente começa a perder a visão do lugar da comunhão, onde Deus ordena a bênção. Eu louvo a Deus pelos nossos jovens, né? Que hoje nós temos um grupo aí de teens também, o nosso O2, mas mais os teens, que eles têm hoje o espaço, eles ficam quase o dia inteiro na igreja, na comunhão.